Fala aí, Irmandade Alvinegra, beleza? Bom dia para todo mundo aí. Vamos falar aqui de alguns assuntos rapidinhos que aconteceram entre a noite de ontem e o dia de hoje. A primeira coisa que a gente vai destacar é a questão das contratações, né? A gente tem aí os três nomes na pauta, que seriam o Cueva, o Neilton e o Arthur Cabral. O Cueva, né, já jogaram água no nosso chope. O Thiago Veras, da Rádio Tupi, trouxe ontem, após o jogo, que o Botafogo estava é, estabelecendo conversas com o empresário do jogador, e se essas conversas andassem, o Botafogo ia acionar o Santos para tentar o empréstimo do jogador. Mas já jogaram água no nosso chope porque o presidente do Santos já falou que não negocia com o Botafogo porque ele não tem interesse em emprestar o jogador. Então, já que o Botafogo quer o empréstimo, não tem a possibilidade de haver negociação nesse caso. É um nome que diverge opiniões, né? Muita gente acha que é um jogador que não vale a pena, que seria apenas gasto de dinheiro para o Botafogo, seria um Léo Valência com grife. Outras pessoas dizendo que é só ele chegar em General Severiano que ele já veste a 10, mas de qualquer maneira a gente vai precisar aguardar aí o desenlace dessas questões, sem muita perspectiva positiva, já que o presidente do Santos aí já negou, né, qualquer possibilidade de negociação com o Botafogo. O nome do Neilton tem ganhado força essas semanas aí. E hoje chegou do Sul a confirmação de que há sim uma conversa entre o Botafogo e o empresário, né, do atleta. Também é outro jogador que diverge opiniões, muita gente a favor, muita gente contra, mas está tudo no começo ainda. Vamos ver como vai desenrolar essa questão. Mas há sim uma possibilidade do Neilton, que está no banco de reserva do Internacional, que não entra nem no time reserva, vir aí reforçar, se é que a gente pode chamar de reforço, né, o nosso time até o final do Campeonato Brasileiro. E o outro nome é o Arthur Cabral, que dentre esses nomes é o nome assim que é mais especulação de todos. Chega alguns rumores de São Paulo de que ele poderia vir, até pela boa relação entre Palmeiras e Botafogo, apesar daquele imbróglio, né, do julgamento lá no jogo que ocorreu em Brasília. Mas ainda assim, as diretorias teriam um bom relacionamento, um relacionamento melhor do que o time paulista teria com o Vasco. Então a possibilidade dele vir para o Botafogo seria aí melhor do que ele ir para o Cruz Maltino. Vamos aguardar aí se vai ter alguma coisa de concreto ou não, mas é só apenas especulação. A verdade é que o Botafogo está no momento de xepa, né? Precisa encorpar o elenco para não correr riscos no Campeonato Brasileiro. E o que sobrou pra gente são jogadores encostados, jogadores sem contrato, jogadores que os técnicos não estão contando mais e que ainda não completaram o sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro, que estão sem contrato mesmo. E aí, nesse caso, o Botafogo poderia até ver algum nome lá fora. Mas, assim, não dá pra gente esperar grandes contratações, não tem jeito. Tá? E a sensação que a gente tem também é que é um pouco de especulações para ver se dá uma acalmada na torcida. Se o time engrenar, tiver uma boa sequência, não precisa nem falar mais no assunto, né? A gente vai com o que a gente tem de sair até o final. Se o time voltar a ter dificuldade, aí vai trazer uma ou duas peças que a gente, no fim das contas, a gente nem tem certeza se vai agregar alguma coisa ou não pro grupo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer disso tudo aí. Outra notícia do dia é o Birubiru. O Birubiru vai fazer exames cardíacos hoje para saber, né, sua real condição, para tentar entender o que aconteceu com ele no dia que ele passou mal e ver aí se tem alguma expectativa do jogador voltar a atuar ainda esse ano. E aí, a partir do resultado desse exame, a gente vai saber, né, ter algum tipo de previsão ou algum tipo de confirmação se ele continua no clube, se ele continua a jogar futebol, o que vai acontecer na carreira do jogador. Então, é esperar as próximas horas, os próximos dias, para saber o que vai vir, né, de informação sobre esse assunto. Outra coisa que a gente precisa falar também é sobre os funcionários. O Botafogo ainda não quitou o salário dos funcionários, os funcionários já estão com 2 meses de atraso. Isso tem que ser cobrado, né? Isso é um absurdo, porque essas pessoas dependem desse dinheiro para sobrevivência, para pagar as contas básicas. Então o clube precisa honrar esses compromissos. O clube precisa honrar todos os seus compromissos, inclusive com os jogadores, mas os jogadores, nesse sentido, ficam em segundo plano, porque essas pessoas necessitam, né, desse dinheiro, que muitos recebem salário mínimo para poder comer. Então o Botafogo tem que correr com isso e de forma muito séria resolver essa questão. Se os funcionários entrarem em greve, a única coisa que a gente vai poder fazer é apoiar, porque não cabe nenhum tipo de crítica nesse sentido. Sobre o Atlético Paranaense, que é o nosso próximo adversário, domingo, né, Dia dos Pais, na nossa casa, dentro de casa.
A chance deles virem com o time reserva é gigantesca. Primeiro pela Copa do Brasil, eles têm um jogo importante pela Copa do Brasil, na qual eles vão focar. E também o time está participando de um torneio no Japão, um torneio Suruga. Então, se concretizando nessa informação de que eles virão com time reserva, é obrigação do Botafogo, dentro de casa, ganhar o jogo. A gente sabe que nesse momento o elenco, né, e o time do Atlético Paranaense é melhor que o time do Botafogo, mas dentro de casa, com o time adversário todo reserva, ou pelo menos misto, o Botafogo tem que trazer esses 3 pontos, é o mínimo. E aí, para finalizar, a gente tem 2 informações. Primeiro, a venda do Igor Rabelo, quer dizer, a venda não, né? A especulação de venda do Igor Rabelo. Há informações de que o Roma está entrando em contato com o Atlético Mineiro, sondando o jogador. A gente tem aí como notícia que os valores gerariam em torno de 43 milhões e o Botafogo receberia uma porcentagem desse dinheiro como clube formador e como detentor também de uma porcentagem do passe do jogador. E aí seria algo em torno de 8 milhões que o Botafogo receberia, né? Lembrando que da parte que não é do Atlético Mineiro, a parte dividida entre o Botafogo e a família do jogador. Então vamos aguardar aí o desenrolar disso. Seria muito bom pra gente essa venda, já que a gente não teve competência de vender o Rabelo por uma boa quantia, que o Atlético pelo menos tenha e isso possa favorecer a gente, já que a gente precisa de grana. Como último assunto, para finalizar, a entrevista coletiva do Barroca, que ele deu para o GE, na qual ele destaca o nosso setor defensivo, que de fato tem funcionado muito bem, apesar de uma sequência incômoda de derrotas. O nosso setor defensivo é o que mais funciona, né, no nosso time, é o que mais responde positivamente. Ele destacou também, novamente, a confiança no jogador, acredita nesse elenco, acredita no trabalho e acha que ao final do Campeonato Brasileiro a gente vai estar na boa colocação. Vamos ver e vamos cobrar. E ele destacou a importância da vitória. Ele destacou que nesse momento foi mais importante os 3 pontos do que ficar preso ao esquema tático, né, do time. A gente sabe que o Botafogo, aí, o trabalho do Barroca prioriza o toque de bola, o controle de bola, a troca de passe insistentemente, mas o Botafogo não jogou assim contra o Avaí. O Botafogo abdicou um pouco da posse de bola e foi um pouco mais vertical, um pouco mais letal, e com isso conseguimos os 3 pontos e ele destacou que isso foi o que interessou no final das contas, né? Então ele tendo a consciência de que neste momento a vitória é muito mais importante do que ficar preso, né, a ideias de jogo. Então os 3 pontos vieram e isso vai trazer uma tranquilidade maior para a semana do Botafogo, para a torcida, para o clube, enfim. E aí a gente pode tentar melhorar, né, as questões aí que ainda precisam ser melhoradas, como transição, meio-ataque, finalização e etc. Mas com a vitória tudo fica mais fácil. Então é isso, gente. As notícias de hoje rapidinhas são essas. 10 minutinhos aí pra gente bater um papo. Não se esqueçam que hoje, 21h15, já o nosso tradicional horário, vai ter o BNA com os meninos, né? Aquela resenha bacana sobre o jogo de ontem, sobre a semana do Botafogo, projetar o jogo contra o Atlético Paranaense, falar sobre contratações, enfim. A gente vai debater tudo no BNA de hoje à noite. Não esqueçam, gente, de deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo, mostrar RB pra galera, pros amigos botafoguenses. Quem for novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, que aí vocês vão ficar sempre por dentro de tudo que a gente postar aqui, tá? E comentem também, façam comentários, interajam com a gente. A gente tá sempre aí trazendo aí as notícias importantes pra vocês, seja por aqui ou seja nas outras redes sociais, beleza?